Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso curso Aprendendo Photoshop. Então a gente vai fazer aí um apanhado do Photoshop desde o zero, né? Então se você já tem algum conhecimento em Photoshop ou já conhece o programa, né, ou algumas ferramentas, já se familiarizou com algo, eu recomendo que você vá aí pulando as aulas até chegar no seu nível, né? Para você não ter necessidade de assistir o curso desde o início, tá? Mas se você preferir, para poder acompanhar todo o raciocínio, né? Você acompanha também desde o início aqui, tá? Então vamos lá. Vamos à nossa apresentação aqui do Photoshop. É um programa, o mais conhecido do mercado. Ele iniciou basicamente na parte de imagens, né? Foi inicialmente para tratar imagens, foi um programa criado com essa intenção e logo se tornou o principal programa do ramo, né? A gente pode dizer hoje no ramo do design, que a maioria das pessoas utilizam Photoshop. Bom, 90% dos designers, mesmo que ele não utilize o Photoshop 100%, ele vai utilizar o Photoshop de alguma forma, fazer um tratamento da imagem, para editar algo que às vezes outros programas vão ter certas limitações para conseguir fazer. Como por exemplo o CorelDRAW, que é um programa muito utilizado, né, na área de design, mas tem as suas limitações com relação a imagens. Ou até o próprio Illustrator, que é da Adobe, tem também as suas limitações, né? Então, assim, comecei até a falar da Adobe, que é a fabricante do Photoshop, fabricante do Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects. Hoje a gama de programas da área audiovisual da Adobe é assim, implacável, né? No mundo inteiro é o que mais se usa. E na área de imagens é o Photoshop. Então aqui a nossa intenção é te ensinar Photoshop desde o zero, para você mesmo conseguir editar, criar. Às vezes você tem uma empresa, né? Se você está fazendo esse curso aqui com a gente, você é advogado e você quer mesmo você criar suas artes de rede social, ou você é proprietário de alguma academia, ou né, de qualquer outro ramo, de uma lanchonete, de uma hamburgueria, e você mesmo quer começar a trabalhar suas artes. Então, você está no lugar certo, né? E espero que a gente consiga te ajudar nisso aí, em todas as suas dúvidas. Além daqui das videoaulas que a gente tenta ser o mais detalhado possível, né? Você tem o acesso ao nosso suporte via WhatsApp, né? Tem a comunidade VIP via WhatsApp também, então a gente vai estar sempre te ajudando aí em tudo, beleza? Bom, então se você abrir o Photoshop, né? Dependendo da versão que você conseguir instalar aí na sua máquina, se tiver instalado, se você tiver alguma dúvida com relação à instalação também, a gente pode te ajudar, mas recomendo que por uma questão de facilidade, tudo se procure. Se você não tem o Photoshop na sua máquina, nem sabe como instalar, você pode procurar alguém que trabalhe na área de informática ou de instalação de programas aí na sua região, e você pedir essa pessoa para fazer a instalação do Photoshop para você, tá? Quanto mais recente a versão que a pessoa conseguir instalar para você, melhor. Mas da versão CS4, que é uma versão bem antiga já, né, até as mais recentes, o visual é muito parecido. Né, uma outra ferramenta, né, muda de posição, mas muito parecido, é mais aprimoramento do programa mesmo, tá? Então, vamos conversar um pouco como funciona o Photoshop. De uma forma geral, você vai ter aqui nesse canto direito superior, ó, três tipos de telas padrão, né? A que a gente vai utilizar, inicialmente, ainda mais para iniciantes, vai ser a própria ferramentas essenciais, que é a que vem padrão da instalação. Nós vamos criar um arquivo aqui do zero do Photoshop, né? Do início. Como é que eu crio um arquivo em branco? Arquivo novo. Vou criar uma página aqui em branco no Photoshop, tá bom? Aqui em cima eu posso colocar um nome, esse nome aqui eu posso colocar agora ou depois, né, opcional. Vou colocar aqui agora de uma vez. Essa pré-definição aqui eu vou deixar para a gente explicar um pouquinho mais para frente, tá? E aqui a gente vai colocar largura, altura e resolução. Se a gente estiver trabalhando com arte para rede social, você não precisa trabalhar com um valor muito alto aqui.
né? Por exemplo, aqui está a resolução de uma tela de notebook, né? Então, por exemplo, se você vai focar em rede social, a maioria das pessoas vai acabar vendo no celular, ou se for ver no computador não vai ver tão grande. Mas se você quiser trabalhar com uma resolução mais alta, né, o que seria a resolução? Seria exatamente a qualidade da imagem, né? Então quanto maior for essa largura e altura aqui, mais qualidade vai ter a minha imagem. Só que é desnecessário eu aumentar demais essa altura e largura, porque meu arquivo vai ficar muito pesado para trabalhar, vai pesar muito minha máquina, meu computador, e não vou ter o resultado disso na hora que a gente for criar a arte em si, né? Na verdade, fazer o upload da arte em si. O próprio WhatsApp, por exemplo, se for para enviar algo por WhatsApp, ele mesmo rebaixa a qualidade de todas as imagens. A maioria dos programas já fazem isso, Facebook, o Instagram também, eles mesmos já rebaixam a imagem, porque não tem necessidade de uma imagem muito grande tá lá, porque é desnecessário uma resolução imensa para algo que vai ficar exibindo pequeno. Tá, então vou dar um exemplo aqui só para você ter uma noção. Vamos trabalhar aqui com uma medida de 1000. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com pixels, né? Se a gente estivesse trabalhando aqui com centímetros, né? Olha lá, ele está simulando para mim quanto seria 1000 pixels em centímetros, tratando com uma resolução de 72, que a gente já vai falar já sobre isso, tá? Então, 35 centímetros, só para você ter, né, uma noção, é maior do que a altura de uma folha A4. A folha A4 ela tem 21 por 29,7. Vamos arredondar para 21 por 30. Né? Isso para uma qualidade de impressão. A qualidade de impressão ela é bem diferente da qualidade de visualização. Tá? Mais para frente a gente vai ter uma videoaula explicando mais esses detalhes técnicos de impressão versus a visualização de tela. Mas se a gente está pensando aqui em rede social, a gente está pensando em visualização de tela. Então 35 centímetros é muito. Eu poderia dizer para você aqui que tranquilamente com 20 centímetros me atenderia. Tá? E 20 centímetros em pixels, vamos colocar 20 por 20. 20 por 20 centímetros. Depois a gente vai trocar aqui para pixels, ó. 567 pixels, tá? Então assim, não tem necessidade de você criar algo muito grande. 1000 pixels já é muito. E se você perceber, aqui nesse canto aqui, ó, tamanho da imagem está dando 941 KB, ou seja, menos de 1 mega. A imagem vazia, em branco, né? Então olha só, se eu colocar aqui, ó, 2000 por 2000, olha lá, uma imagem de 1 mega, ela vai para 11 megas. Ah, mas 11 megas nem é tão pesado assim, realmente não é, mas na hora que você vai enchendo de imagem, enchendo de foto, isso aqui só vai subindo, só vai aumentando. A gente vai acompanhar essa projeção aqui juntos, lá dentro do Photoshop, aqui dentro do Photoshop mesmo, né? Então, se eu acompanhar essa resolução aqui, 72 dpi, que é 72 pixels por polegada, como está aqui, né, dots per inch, pontos por polegada, ele vai me dar uma resolução de tela ideal para exibição, não para impressão. Para impressão, pra você ter uma noção, eu teria que trabalhar com isso aqui com 300, tá? Mas como a gente está trabalhando com resolução de tela, eu vou trabalhar com 72 e vou botar 1000 por 1000, já é bem o suficiente do que a gente precisa de uma resolução de tela para rede social, tá joia? Tá? Depois eu quero fazer um apanhado, uma videoaula específica explicando essas diferenças de resolução, impressão, qual que é o melhor para eu trabalhar, qual que é o mais ideal, tá joia? Você pode perceber que quando a gente trocou tudo aqui, ele colocou ali a pré-definição como personalizado, porque a gente que está personalizando essa pré-definição. Se eu quiser salvar isso aqui, se eu chegar num ponto e falar, não, eu gostei, é dessa forma que eu quero trabalhar, 1000 por 1000 pixels, 72 dpi, eu venho aqui, ó, em salvar pré-definição e posso dar um nome para ela. Aqui, ó, rede social 1000 pixels, um exemplo, tá? Ok, aí ela vai ficar uma pré-definição salva aqui, ó. Olha só. E aí, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu criar um arquivo novo. Olha lá, criei um arquivo novo. Ele me dá uma pré-definição aqui de área de transferência.
Eu venho aqui em rede social 1000 por 1000, olha lá, ele já me dá tudo que eu já tinha feito. Beleza? Então agora eu vou dar OK, ele vai me dar a minha página, tá bom? Bom, agora que eu estou aqui com a minha página criada do zero, né, 1000 por 1000 pixels, 72 dpi, como eu deixei lá marcado, não sei se você percebeu lá no arquivo novo, ficou marcado como transparente, tá? Tudo que vem transparente para o Photoshop, ele vem desse quadriculado aqui, ó, cinza com branco, tá bom? Então, o que quer dizer esse fundo transparente, né? Se eu for criar uma imagem e eu quero sobrepor essa imagem numa outra, eu quero que ela tenha um fundo transparente. Tá? A gente vai ver daqui a pouco como é que é isso na prática, tá bom? Então, eu estou aqui com o meu arquivo transparente do Photoshop. Como que eu começo a trabalhar com ele? Uma coisa bem interessante sobre o Photoshop. O Photoshop, tudo nele é em camadas. Né? Essa aba aqui, camadas, vai ser a que você mais vai usar. Por quê? Porque tudo vem para cá. Um exemplo, se eu clicar aqui nessa ferramenta do texto, olha lá, ele já puxou lá em cima uma barra de ferramentas padrão, né, que você tem aí em todos os programas, por exemplo no Word, que você troca a fonte, né, tamanho da fonte, se vai ser alinhada à esquerda, centralizada, alinhada à direita, a cor dessa fonte, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em algum lugar aqui e vou escrever, ó, aprendendo photoshop.com.br. Beleza? Então olha lá, o que aconteceu. Ele já criou ali, ó, uma camada com um T dizendo que é uma camada de texto, tá bom? Tudo que a gente faz no Photoshop, isso é muito importante da gente lembrar. Você vai perceber isso conforme eu for trabalhando com o Photoshop. Tudo que a gente faz no Photoshop, a gente sempre retorna para a ferramenta de seleção, que é essa primeira ferramenta aqui, ó. Ela chama ferramenta mover, que é o atalho dela, é a letra V. Então se eu clicar nela, ele mudou, veio para essa ferramenta aqui. É uma ferramenta que eu vou clicar e vou mover as coisas. Agora olha só o que vai acontecer. Se eu clicar aqui de novo no T para digitar um outro texto e clicar aqui de novo, ele automaticamente vai criar uma nova camada. Olha só. Como aprender Photoshop. Certo? Vou voltar para minha ferramenta de mover. Por que eu tenho que voltar para minha ferramenta de mover? Ferramenta mover, aquela ferramenta padrão lá. Porque se eu continuar utilizando aqui, ó, ele vai continuar digitando ali embaixo. Tá? Então eu sempre tenho que voltar, porque essa ferramenta vai dizer assim, ó, eu terminei de editar essa camada. Né? Como é uma camada de texto, automaticamente olha lá, ele coloca no nome da camada o texto que tem nela. Tá bom? Mas aí vamos supor que eu vou criar uma camada nova aqui, ó. Nessa ferramenta aqui embaixo, ó. Embaixo das camadas a gente tem os atalhos de criar camadas. Você tem a opção aqui em cima também, ó. Camada, nova, camada. Ele vai criar uma camada nova também. Ele vai perguntar se é uma camada de máscara, que a gente vai falar mais à frente. Então, ok. Só que eu criou uma camada. Que seria a mesma coisa de eu vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, do lado dessa lixeirinha, ó. Ela ali já cria uma nova camada. Tudo no Photoshop vai ser em camadas, tá? Nós vamos fazer alguns testes aqui, eu vou te mostrar. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma imagem, tá? E trazer para cá, para o meio desses textos. Tem algumas formas de eu fazer isso no Photoshop, tá? A mais fácil delas, na minha opinião, é você já ter aqui suas camadas, suas imagens, pega a sua imagem e arrasta para dentro do Photoshop, ó. Olha só, percebe que virou um mais ali, ó. Olha lá, ela já veio para cá, ó. Beleza? Esse daqui é uma forma. Qual que era a outra forma? Arquivo, abrir. Aí eu clicaria aqui nessa imagem que eu quero, abrir. Ele vai, se o seu Photoshop aparecer esse tipo de mensagem, não tem problema. Já é só você dar OK aqui que ele vai abrir. É porque às vezes a imagem vem de outro lugar, vem tipo, às vezes quando você salva a imagem do WhatsApp, acontece muito isso.
Tá? Às vezes a gente abre uma imagem do WhatsApp, o Photoshop nem abre ela. Ele dá erro por causa da forma de compactação do JPG, a forma de envio. Então isso tudo dá problema. E se acontecer de não eu trazer uma imagem do WhatsApp e ela não abrir no Photoshop? Tá? A forma mais fácil de resolver esse problema é você abrir essa imagem no Paint, salvar como JPG e salvar ela com outro nome. Aí o Paint vai colocar a compactação dele, tá bom? E aí essa compactação já é compatível 100% no Photoshop. Não acontece em todos os casos, acontece com alguns casos de algumas imagens que você traz do WhatsApp e devido à compactação que vem do WhatsApp ele dá esse problema, tá bom? Mas se você tiver esse problema, faz esse passo a passo. Abre o Paint, abre a imagem no Paint, Paintbrush, Paint que todo computador tem, né? Aqui ó, se você localizar aqui ó, Paint. Olha lá, esse aplicativo aqui que todo mundo já viu, já ouviu falar dele, né? Aí você vai vir aqui em arquivo, abrir, né? Vai lá na sua imagem, aprendendo Photoshop. Aqui, né? Arquivo, salvar como JPG. Tá? E aí você salva aqui com outro nome, por exemplo, carro 2 e salva. Pode fechar o seu Paint. Lá dentro da pasta vai ter dois. Um que não vai estar abrindo por causa da compactação do WhatsApp e outro que vai estar abrindo. Tá? Isso acontece em alguns casos. Mas fechando aqui o parênteses, vamos voltar para cá. Né? Outra forma de eu levar essa camada ou essa imagem para o Photoshop é eu trazer ela para cá, vim aqui em selecionar tudo, que é a mesma coisa que Ctrl A, selecionei ela, percebe que a seleção no Photoshop cria um pontilhado que ele vai animando, né? Ele fica se mexendo para saber que você tem uma área que está selecionada. Ctrl C e colo aqui. Ctrl V. Isso é outra forma de eu trazer aquela imagem para o Photoshop. Qual que é a melhor forma que se você me perguntar? A melhor forma é aquela primeira que eu fiz. Por que que aquela forma é a melhor? Vou te explicar. Quando você traz uma imagem do Photoshop, que ela já é nativa, ela já está aqui no Photoshop, você copiou do Photoshop e colou no próprio Photoshop, quando você fez isso, automaticamente aquela imagem passou a ser parte daquele arquivo, tá? Você percebe que ele colou em cima da camada que eu já tinha lá, camada 2, eu renomei ela aqui, ó, carro copiado. Para renomear eu cliquei duas vezes, tá? Em cima do nome. Cliquei duas vezes aqui, ou você pode clicar com o botão direito, tem uma opção aqui, propriedades da camada. Isso, e aqui a gente pode pôr o nome, tá? Mas também clicando duas vezes, olha lá, ele deixa você digitar o que você quiser. Depois é só clicar em qualquer outro lugar que ele guarda o nome. Agora percebe que a camada que eu importei, que eu arrastei, ela veio com um símbolo ali, ó, que é um símbolo que a gente chama de objeto inteligente. Olha lá, uma miniatura de objeto inteligente. O que é o objeto inteligente? Esse carro copiado, se eu reduzir ele de tamanho aqui, ó, beleza, ele é uma imagem daqui. Se eu agora aumentar ele, ele vai perder resolução. Por que ele vai perder resolução? Porque ele é uma imagem nativa. A partir do momento que eu diminuir ele, eu não posso aumentar ele mais. A não ser que eu utilize o histórico, que no caso da maioria dos programas é Ctrl Z. Só que no Photoshop, o Ctrl Z ele só volta uma etapa. Um exemplo, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Ele voltou a ficar um carro pequeno. Se eu apertar o Ctrl Z de novo, ele não volta ao início, ele volta para o que veio depois, ó. Ele só fica aqui, ó. Quer ver um outro exemplo? Aqui eu tenho como aprender Photoshop, tá vendo? Se eu arrastar esse como aprender Photoshop para cá, ó, e eu der Ctrl Z, ele só vai trocar de lugar, ó. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ele só muda o que já tem e de volta. No Photoshop, se você quiser voltar mais vezes, tem duas formas também. Você pode usar o Ctrl Alt Z. O Ctrl Alt Z, ele vai voltar. Olha lá, ó. Ele vai voltando, ó. Voltando tudo, ó. Ou eu posso vir aqui nesse símbolozinho que chama histórico, ó.
ele guarda tudo que eu fiz até agora no arquivo, ó. Mover, transformação, propriedade da camada, que eu mudei o nome, tudo que eu fiz desde o arquivo novo até a ferramenta texto ele vai guardando, tá? Tem uma coisa interessante sobre isso aqui, é o seguinte: se você vier aqui, ah não, eu queria até aqui, e você fizer algo aqui agora, ele vai apagar tudo aqui para baixo. Quer ver? Olha só aqui a minha camada aqui, 2 é a hora que eu alterei o nome dela, a propriedade da camada. Então não vou alterar não, vou mover isso aqui de lugar. Olha lá, eu perdi tudo. Ah, o Ctrl Z funciona aqui? Uma vez funciona, né? Aí depois só funcionaria, ó, vamos mover esse, mover esse, mover esse. Ctrl Z, ela já não apareceria, mas o Ctrl Alt Z iria voltar, só que eu perdi o meu histórico, porque na verdade o Ctrl Z de verdade do Photoshop só funciona uma vez, tá? Isso aqui é só um apanhado das ideias que a gente vai ter daqui para frente com o Photoshop. Tá? É importante isso, que eu quero que você entenda agora nesse primeiro momento. A gente vai trabalhar sempre com camadas, sempre. A gente sempre vai vir aqui e vai usar essas camadas. Eu quero te ensinar a como é que você vai trabalhar com elas, a melhor forma, seleção, aumentar, diminuir, importar uma imagem, trabalhar um texto. Tudo isso vai ser trabalhado dentro das camadas, tá? Então, entendido aqui como é que é o primeiro passo, vamos dizer assim, entendendo o básico aqui do Photoshop, a gente vai passar para a segunda parte, que é justamente a parte de camadas, beleza?